Fala minha gente, vamos falar um pouco sobre Eurocopa, porque hoje a gente teve uma das cenas mais emblemáticas da história do futebol. Eu nunca vi o Cristiano Ronaldo tão abalado assim, e eu vou além. No final das contas deu tudo certo, porque Portugal conseguiu a classificação, mas eu acho que não é nenhum exagero a gente pensar que se porventura Portugal tivesse sido eliminado, a gente talvez veria o Cristiano Ronaldo se aposentando da seleção portuguesa, porque nunca vimos ele tão abalado, foi um trauma muito grande, um pênalti extremamente decisivo na prorrogação que classificaria Portugal, a chance mais clara do jogo, e ele acaba perdendo, né? O méritos do Oblak também, é claro, que fez uma grande defesa. Enfim, vamos falar dessa classificação então da seleção portuguesa e todo esse contexto que envolve o Cristiano Ronaldo e também um pouquinho ali da classificação da seleção francesa, que convenhamos, a nossa expectativa para a França era aqui, a França tá jogando isso aqui. Mas enfim, futebol tem dessas. Gente, por favorzinho, deixa o like, se inscreve no canal, completamente gratuito, você me ajuda muito a crescer aqui falando de futebol dentro do YouTube, tá certo? Sem enrolação então, vamos começar sobre a classificação de Portugal, que eu acho que foi o jogo que mais chamou a atenção neste dia histórico pro futebol, por tudo que a gente viu então. Mas vamos lá, gente, Portugal não fez um grande jogo, muita gente esperava uma supremacia devido ao nível técnico do adversário, que convenhamos, era muito fraco, vez e outra chegava no ataque, mas sem gerar tanta sensação de perigo, especialmente pela péssima qualidade de finalização. Como a gente viu numa cobrança de falta, que a gente viu também do Cristiano, mas quando a Eslovênia, né, teve uma cobrança de falta, pô, os caras chutaram na barreira, completamente inofensivo. Tivemos também algumas oportunidades dos caras um pouco mais próximos da área também, de uma finalização ou outra. A pontaria dos caras é um negócio assim, ó, terrível, né? O maior destaque dessa seleção, acho que ninguém duvida, é o Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid. Esse sim já gerou outros duelos contra Cristiano, contra Messi. Não vou dizer contra o Griezmann, porque o Griezmann é do próprio time, né? Mas enfim, vocês entenderam onde é que eu quis chegar. Tivemos também então aí as cobranças de falta do Cristiano, 3, né? A primeira acabou indo por cima, a segunda é bem verdade que foi uma pancada muito forte, mas vamos lá, vamos admitir, na direção do Oblak, e a terceira também acabou passando por cima. Próximo do gol, mas insuficiente ali para gerar um perigo maior, já que né, não foi na direção da goleira. Mas é claro que o lance mais emblemático a gente teve na prorrogação. Fora isso, pô, o Portugal até teve uma chance ou outra ainda ali no tempo normal, mas longe de ser um jogo brilhante ainda de Bernardo Silva, de Bruno Fernandes, nenhum desses caras brilhou. Palhinha, pô, também não. E o Cristiano até teve uma oportunidade, na verdade, que até antes do pênalti tinha sido a mais clara do jogo, que foi aquela enfiada de bola que ele recebeu dentro da área, deu uma pancada de esquerda, mas também exatamente onde estava o Oblak. Eu acho que o Cristiano em outros tempos teria uma noção melhor, talvez, para tirar um pouco do goleiro, né? Chutar um pouco mais no canto do outro, uma bola cruzada. Ele optou por um chute forte, quase que sem direção, que foi exatamente ali onde o Oblak estava posicionado. E aí, se encaminhando para a prorrogação, o drama de Portugal completamente aumentado, ainda mais depois do Cristiano perder aquele pênalti, a gente teve uma chance claríssima para a Eslovênia do Pepe, que também se abalou, porra. Uma atrapalhada ali quase que sem explicação, né? O jogador ali acho que foi o Sesco, né? Que acabou saindo na cara ali do goleiro. Um chute inexplicável também, né? Me lembrou muito aquele lance do Diego Souza contra o Cássio em 2012, né? Para efeito de comparação. O goleiro salvou Portugal naquele lance, gente. Então a gente teve ali antes esse pênalti do Cristiano que... Porra, o que a gente vai falar? Muita gente zoou, menosprezou o Messi por muito tempo, quando o Messi perdeu aquela Copa América, que ele errou um pênalti também. Acabou isolando, acho que foi contra o Chile, e ficou com essa marca, então. Mas acho que hoje, assim como em tantas outras vezes, ficou provado que craques também erram pênaltis. Cristiano errou hoje, onde em alguns momentos até a Eslovênia estava começando a se soltar um pouco mais para o jogo, então era um gol que fatalmente daria a classificação para Portugal. Não vou dizer que ele bateu mal, porque foi no canto de fato, mas talvez um pouco telegrafado. Se não me falha a memória, os últimos pênaltis o Cristiano tem batido naquele canto. O Oblak, o Oblak tem muita experiência, né, gente? Convenhamos, um goleiro do mais alto escalão da Europa, logicamente deve ter estudado onde é que o Cristiano bate, pensou, pô, é aqui, vamos lá. Foi. Acabou defendendo. E a gente teve essa cena então emblemática dos companheiros tendo que consolar ele, toda essa repercussão, a mãe dele chorando na arquibancada, uma cena bastante pesada que obviamente se intensificaria ainda mais, e gente, não sei nem a dimensão disso caso Portugal tivesse sido eliminado. Como eu disse no início do vídeo, eu acho que não é nenhum exagero a gente pensar que, pô, o Cristiano com 39 anos, se ele tivesse perdido esse pênalti, quer dizer, se Portugal tivesse sido eliminado no caso, ele se sentiria tão culpado que eu acho que ele se aposentaria da seleção. Aliás, é uma coisa que deve ter se passado na cabeça dele durante o jogo, porque ele tem plena noção de que a Eurocopa dele, por mais que ele tenha gerado bastante oportunidades, para ele próprio, né, com questão de posicionamento, finalizações, cobranças de falta, é uma Eurocopa que ele ainda não conseguiu fazer gol. Isso aí pesa muito, afinal a gente tá falando de talvez o jogador mais competitivo da geração. Não vou falar que o Messi não é, mas o Cristiano pelo menos demonstra isso muito mais nitidamente.
convenhamos. Então, não descarta essa possibilidade. O fato agora é que Portugal então vai pegar a França na sexta-feira, 4 da tarde, se eu não estou enganado. França que jogou hoje contra a Bélgica, nada demais também. O Mbappé teve uma finalização por cima, você pode discutir uma outra oportunidade, Tchouaméni arriscando de fora, mas longe de ser um jogo brilhante da França. Aliás, também não foi nem na final da Copa do Mundo um jogo brilhante, né? A França achou lá os gols com o Mbappé já se encaminhando pro final da partida, com 70 e poucos minutos. Então, a gente talvez tenha muita expectativa na França por conta de ter um ótimo treinador, é claro, Deschamps, pô, campeão como jogador, treinador, mas a nossa expectativa para ver essa seleção francesa de tantos craques assim, de um futebol bonito, né? Pô, a nossa expectativa era que a França tá jogando isso aqui. Não tem muita explicação. Inclusive, De Bruyne, depois do jogo, ainda disse que, quem sabe, vai pensar neste verão em se aposentar da seleção belga. A Bélgica teve, vamos lá, suas oportunidades, mas também o Lukaku, longe de fazer um bom jogo. O De Bruyne também, não vou dizer que foi um jogo escondido dele, mas também não se apresentou talvez o necessário para a Bélgica conseguir fazer alguma coisa de maior efeito. Então, vamos lá, né? Deu elas por elas. No fim das contas, até foi marcado o gol contra, né? Ali na finalização do Kolo Muani, desviada. Acabou dando a classificação para a França, então. Vamos ter, então, um belíssimo jogo, pelo menos eu espero, né? Que os dois times consigam apresentar um futebol um pouco melhor do que apresentaram hoje. Por ser duas seleções com ótimos jogadores, acho que a gente vai ter um jogo mais propositivo dos dois lados, já que hoje ambos os times enfrentaram retrancas por terem adversários um pouco menos qualificados, né? Embora a Bélgica ainda tenha mais qualidade, né? Como De Bruyne, Lukaku, você discute um outro jogador ou outro, mas vamos lá. Eu acho que a expectativa é que a gente tenha os dois times se soltando e criando oportunidades. Gente, é isso. Se gostou, então, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de fazer isso, pelo amor de Deus, que nós estamos na busca aí dos 10 mil inscritos, então. Tamo junto, rapaziada. Vejo vocês na próxima.